Capítulo 7. Funcionamento da mente. A vida no piloto automático. Um dia, um homem deprimido, inspirado pelos contos de fada, parou em frente ao espelho e falou: Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais triste do que eu? Para sua surpresa, o espelho respondeu: Sim. O homem intrigado não sabia o que fazer. Um espelho falante que daria a resposta para uma pergunta retórica? Então o que restou foi perguntar quem poderia estar pior do que ele. E o espelho respondeu: eu sou mais triste do que você, porque sou obrigado a ver todos os dias uma pessoa com um potencial infinito, uma capacidade ilimitada, que não se permite viver ou explorar tudo isso, porque colocou na cabeça que é triste. Quantas pessoas exatamente neste momento estão numa situação pior do que você? Quantas pessoas exatamente neste momento estão em seu último dia de vida e tudo o que desejariam era mais alguns dias para tentar mudar um pouquinho a própria história? Você tem tudo o que é necessário para ser feliz e sabe o que é? Olhe mais de perto, talvez perceberá. O homem não podia discutir com algo que não existe, algo que provavelmente foi uma criação da mente dele. Não fazia sentido. Então a ficha caiu. Se ele criou aquele espelho falante, também criou a sua tristeza. Tudo era só um reflexo do que ele estava olhando. Bastava olhar para outro lugar. Agora que você já tem uma noção geral de como cada parte de nossa mente trabalha, vamos entender de que forma a mente como um todo funciona no dia a dia, muitas vezes sem que a gente se dê conta. Você foi criado para sempre ser uma pessoa aceita. Tiraria boas notas e com isso faria progresso, ganharia bem, atingiria uma boa posição na sociedade e seria feliz. Externo. A sociedade o influencia a ser bem-sucedido, mostrando que sucesso é igual a felicidade e que o grupo de pessoas bem-sucedidas é o ideal, que todos deveriam pertencer a ele. Subconsciente. A memória a longo prazo confirma que você precisa ser aceito e ter uma boa posição. Subconsciente, a autoproteção percebe que você não está como deveria e ativa suas emoções para você se sentir mal. Consciente, a parte racional tenta explicar por que você está mal e as únicas referências que ela tem são a programação, atingir uma boa posição na sociedade e a situação atual. O sucesso mostrado na sociedade é maior que o meu. Portanto, tira a conclusão: estou mal porque não tenho o sucesso que a sociedade diz que eu deveria ter. Consciente, a parte analítica quer saber o que fazer para ter sucesso e as respostas disponíveis são sempre referentes a ganhar mais dinheiro e assim ser mais feliz. Portanto, começa a buscar as melhores formas de conquistá-lo na memória. Consciente. A memória a curto prazo está inundada de informações de casos que leu ou ouviu sobre alguém que abriu um negócio e ganhou um bom dinheiro. Consciente. A parte analítica chega à conclusão de que a melhor forma de ganhar mais é abrindo um negócio. Consciente. A força de vontade é ativada para focar e fazer o que for necessário para um novo negócio dar certo. Subconsciente. A possibilidade de o negócio dar certo fica eminente.
Então o subconsciente capta todas as possíveis mudanças na vida que isso proporciona e checa na memória a longo prazo se tudo está congruente. Subconsciente. A memória a longo prazo tem informações muito fortes e negativas em relação ao dinheiro. Pessoas ricas são desonestas e esnobes. E também tem informações de que a honestidade é nosso maior bem. Subconsciente. A autoproteção é ativada de novo para não deixar que isso aconteça e ativa a emoção. Subconsciente. Cria emoções de desânimo para o que estava fazendo e ao mesmo tempo emoção de empolgação para oportunidades erradas, para não deixar acontecer o plano de ser bem-sucedido. Consciente. A força de vontade acaba e a mente analítica deixa se levar pelas oportunidades erradas, produzidas pelo subconsciente. Subconsciente. Você deixa de fazer o necessário para desviar o foco, e isso reforça o hábito de perder o foco. Consciente. O negócio dá errado e a mente racional justifica. O problema é a crise. Consciente e subconsciente comprovam mais uma vez que você não chegou ao patamar que deveria estar e que talvez seja assim que deva ser para sempre. Esta é uma forma didática de ilustrar como nossa mente controla nossa vida. Obviamente, não é possível abrir o cérebro, muito menos a mente, e achar caixinhas com informações explicando a função de cada uma. Mas mostra como se encaixa na prática e no modelo que estamos usando. Para explicar à mente como ocorre a troca de informações dentro de nós. Este é o caminho do fracasso que acontece com todos nós. E entenda fracasso aqui como qualquer impedimento a seu desafio atual. Aquilo que está bloqueando parte de sua felicidade. No exemplo anterior, o fracasso foi representado pela falta de sucesso, mas você pode substituí-lo por depressão, insônia, vício, obesidade, problema de relacionamento, doenças emocionais ou qualquer outra questão. O caminho é similar. Há uma programação em você que o impede de ser ou estar do jeito que acredita ser o ideal. E todo esse ciclo se repete na mente em questão de segundos. Como está começando a entender, você não é tão consciente como imaginava. Nossa mente consciente recebe todas as informações prontas, já processadas pelo subconsciente. Podemos dizer que temos consciência daquilo que o subconsciente quer que tenhamos. E isso já foi inclusive demonstrado pela ciência. A ação já começa antes mesmo de pensarmos sobre ela. Referência nos estudos na área, o psicólogo Benjamin Libet fez uma experiência, hoje tida como um marco. Ele conseguiu provar que uma região do cérebro envolvida em processar uma atividade motora tinha atividade elétrica uma fração de segundos antes de os participantes da pesquisa tomarem uma decisão simples, como a de apertar um botão, ou seja, alguma coisa aconteceu antes de o consciente ordenar, aperte o botão. Libet não estava sozinho. Outro estudo publicado no periódico científico PLOS ONE em 2011 teve resultados que foram ainda mais longe. Dessa vez,
o pesquisador Stephen Bold e sua equipe fizeram exames de ressonância magnética em 12 voluntários com idade entre 22 e 29 anos. A tarefa pedida era a mesma: apertar um botão. O que poderia ser feito com a mão direita ou a esquerda? No fim, os estudiosos conseguiram saber qual seria a decisão tomada pelos participantes 7 segundos antes deles se darem conta do que estavam fazendo. Nesse tempo, os tais 7 segundos de intervalo, foi identificada a atividade elétrica no córtex do polo frontal. Na sequência, a atividade elétrica foi direcionada para o córtex parietal, uma região de integração sensorial. Ou seja, definitivamente não estamos no controle. Aquilo que você pensava fazer de forma consciente, que até tinha diversas justificativas para explicar por que fazia, pode ter sido decidido pela sua mente subconsciente até 7 segundos antes de você pensar. E outros cientistas apoiam essas ideias. O pesquisador Patrick Haggard, do Instituto de Neurociência Cognitiva e do Departamento de Psicologia da Universidade College London, afirma que primeiro acontece uma atividade elétrica no cérebro e só depois surge o sentimento de querer algo. Através de experimentos, foi possível estimular certas regiões do cérebro de modo que, como consequência, o participante tivesse a vontade de movimentar a mão. Já o psicólogo Jonathan Haidt, pesquisador da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, argumenta em seu livro que grande parte dos julgamentos morais também acontece de maneira automática, sob a influência dos sentimentos ligados a certo e errado. Isso sem qualquer racionalização. O que todos esses estudos querem nos dizer é que estamos sempre seguindo uma programação já instalada dentro de nossa mente. Estamos reagindo de acordo com o que a realidade nos apresenta. O interessante é observar que tudo isso acontece em 2 pontos apenas: o que foi programado na mente, ponto 1, e a experiência atual que você vive e ativa essa programação, ponto 2. Você não pode mudar a sociedade, as pessoas e os acontecimentos externos, porém pode influenciar sua mente, e você está a cada página entendendo melhor como ela funciona, para então modificá-la. Entretanto, para agir sobre ela, você precisa entender as regras que ela utiliza. Jerry, após décadas de estudo e trabalho no assunto, criou um conjunto de conceitos que nos ajuda a entender como a mente nos afeta na prática. As 7 regras da mente. Primeiro, todo pensamento ou ideia causa uma reação física. Como você está percebendo? Corpo e mente estão sempre conectados. No momento que você inicia um pensamento, alguma emoção pode ser ativada e seu organismo imediatamente começa a se preparar para lidar com aquilo. Essa regra explica por que ficamos arrepiados ao assistir a um filme de terror. O medo ou o susto experimentado com determinada cena faz a pele reagir. Isso para citar apenas um exemplo, uma vez que esse mecanismo se aplica a diferentes situações. Basta trocar a cena da trama assustadora pelo relato emocionado do nascimento do filho de um amigo. Você pode se arrepiar do mesmo jeito, ao saber como foi bonito o parto. Isso acontece porque a mente subconsciente não sabe a diferença
do real para o imaginário. Quer experimentar? Imagine-se passando aquele momento íntimo com seu amor, onde nada mais importa, apenas vocês dois. Pense no que diriam um para o outro, no perfume, no calor do momento, no que estavam sentindo. Imagine por mais 2 segundos. Aposto que seu coração já começou a bater mais forte. Você tem alguma dúvida de que mantendo esses pensamentos teria reações físicas ainda mais fortes? Lição: esteja atento às reações do corpo. Quais pensamentos podem causá-las? Segundo, o que é esperado tende a ser realizado. Você já ouviu falar do chamado efeito placebo? Ocorre quando, em testes ou experimentos científicos, os médicos passam uma pílula de farinha, por exemplo, sem nenhuma propriedade, para pacientes que acreditam estar tomando medicamento real, a fim de testar como eles respondem. Na maioria dos casos, essas pessoas apresentam recuperação e às vezes chegam até a elogiar os medicamentos. A mente projetou que aquele produto traria melhora, e assim foi feito. Este é o efeito placebo. Trata-se de um experimento que ilustra muito bem a segunda regra da mente. A saúde física depende da expectativa mental. Basta conversar com um médico conhecido e perguntar a ele algumas histórias nessa linha. Ele certamente vai dizer que o tratamento é mais difícil quanto mais pessimista for o paciente. Um paciente que espera piorar, muito provavelmente vai ficar cada vez pior com o passar do tempo. Em relação à saúde, essa ideia já é muito aceita entre os médicos. O que ainda é um tanto polêmico para incrédulos é expandir essa regra para outras áreas da vida, como profissional ou pessoal. Se você imaginar um objetivo que quer alcançar, acreditar que vai conseguir, provavelmente o alcançará. Você já ouviu falar da lei da atração ou do best-seller O Segredo, de Rhonda Byrne? É exatamente essa lei que eles propagam. A autora do livro tenta explicar isso através da física quântica, da seguinte forma: em termos simples, toda energia vibra numa frequência. Por ser energia, você também vibra numa frequência. E o que determina sua frequência de vibração a qualquer momento dado é o que você pensa e sente. Todas as coisas que você deseja são formadas de energia, e elas também estão vibrando. Ao se concentrar no que deseja, você muda a vibração dos átomos daquela coisa, fazendo-a vibrar para você. A razão de você ser a mais poderosa torre de transmissão do universo é ter recebido o poder de concentrar sua energia por meio de seus pensamentos e alterar as vibrações daquilo em que se concentra. O que então atrai o que deseja magneticamente para você. É importante salientar que isso é uma interpretação da autora. Os físicos teóricos não aprovam essa teoria, e ainda não há estudos científicos que comprovam isso. Confesso que já acreditei e pratiquei fielmente essa ideia, e ainda pratico essa segunda regra. Porém, hoje eu a explico de uma forma que para mim é mais lógica e prática. Da mesma forma que suas programações podem mudar, você e seus planos para pior também podem mudar para melhor. Se você começa a colocar em sua mente aonde quer chegar,
Seu subconsciente começa a prestar atenção e buscar formas de chegar lá. Inclusive, isso ajuda a explicar o que muitas pessoas chamam de intuição, fenômeno que ocorre quando a mente percebe de forma consciente um impulso da mente subconsciente. Bem, funcionou para mim. E se você ler histórias de pessoas de sucesso em qualquer área, verá que também funcionou para elas. Lição: acredite que você pode realizar o que quiser.